A terceira estratégia de aquisição, ela é um pouco mais complexa, mas eu vou te contar porque ela é excelente e dentro dessa estratégia eu vou fazer outros vídeos explicando para vocês detalhadamente como funciona cada uma delas. A terceira estratégia, elas são os Rejected Refinancing Leads. O que significa? São pessoas que têm uma propriedade que ela é financiada no banco, certamente ele comprou há 4, 5, 6 anos atrás e ele quer refinanciar aquela propriedade. Por que ele quer refinanciar a propriedade? Existem vários motivos. Vamos considerar o motivo atual. O motivo atual, certamente, ele está sem trabalho, ele perdeu o emprego e ele precisa de dinheiro. Como ele precisa de dinheiro, ele está pagando já um mortgage bem alto, porque há 5, 6 anos atrás, a taxa de juros era bem maior do que hoje. Eu fiz um vídeo falando também sobre isso, a diferença entre 2008 e 2020. Então, se você pegar mais ou menos uma propriedade que foi financiada 10 anos para cá, 8, 5 anos para cá, a taxa de juros naquela época era bem maior do que hoje. Então ele pode querer refinanciar para baixar essa taxa de juros, para pagar menos na parcela mensal, porque ele perdeu o emprego, ele precisa do dinheiro. Essa pessoa vai chegar a um ponto que ela vai tentar o refinanciamento, é o que está acontecendo hoje, muita gente tentando refinanciamento e tem muita gente que está começando a ser reprovado, eles não estão sendo aprovados lá no refinanciamento. Primeiro porque eles perderam o emprego, eles não vão conseguir fazer o refinanciamento também, esse é um dos motivos. E o outro motivo é que os critérios dos bancos, eles estão começando a subir um pouco para que os bancos estejam mais seguros, né, com toda essa situação que está acontecendo. Então, geralmente, eles exigem que o score de crédito seja um pouquinho mais alto, eles exigem algumas coisas que naquela época que ele conseguiu pegar o financiamento, que essa pessoa que comprou pegou o financiamento, ela talvez não tinha naquela época, mas não precisava naquela época. Hoje, talvez precise, pelo cenário que a gente está hoje. Então ela não consegue refinanciar. E quando ela não consegue refinanciar, se ela está numa situação que ela precisa do dinheiro, que ela está com uma situação financeira complicada e a situação que o mundo está vivendo hoje, esse pode ser um motivo legítimo e pode estar acontecendo e vai acontecer, você tem duas opções de pegar essa propriedade. A primeira opção é o que nós chamamos aqui de subject to. O que significa isso, subject to? É quando você consegue chegar nessa propriedade e falar para o dono dela, olha, você não tem um equity muito grande nessa casa, ou seja, o que ele deve na casa, porque a casa vale no mercado, praticamente não tem margem ainda. Então ele não consegue vender aquela casa e pegar um cash, sair daquela casa com cash, porque ele não tem margem nenhuma. Quando isso acontece, aqui nós chamamos de propriedade que ela tem um low equity, ou seja, ela tem uma margem baixa. E esse tipo de propriedade é mais fácil para você nessa estratégia conseguir pegar ela, porque o dono dessa casa, ele sabe que se ele colocar no mercado para vender, é certo que ele não vai conseguir vender pelo preço que ele quer, porque a dívida que ele tem na casa é quase igual ao valor de mercado dela. Ele ainda não pagou muitas parcelas, ele não está vários anos pagando aquela casa. Então ele ainda tem uma dívida muito grande ali. Então nesse sentido, você consegue usar a estratégia chamada Subject to Purchase. O que você vai fazer? Você vai assumir o financiamento daquela propriedade, você vai comprar a casa, né? Você vai pegar a casa para você, vai continuar pagando o financiamento, mas o financiamento continua no nome dessa pessoa. Você não tem que, muitas vezes, dar entrada, você não tem que girar o seu crédito, você não tem que fazer praticamente nada, é fazer o closing ali. E para fazer essa estratégia, você tem que estar acompanhado por um advogado que entenda esse tipo de operação, porque existem riscos envolvidos, tá? Riscos contratuais, porque esse financiamento ele tá no nome ele vai continuar no nome da pessoa. Então existem situações que você pode ser prejudicado se ela fizer, por exemplo, um pedido de bankruptcy, mas isso é para um outro vídeo. Você tem que ter cuidado para fazer essa estratégia, obviamente. Tem que estar acompanhado com o advogado para que ele cuide da papelada da melhor maneira possível para que você possa comprar com segurança. Mas essa estratégia, você assume o financiamento que já existe, tá? Sem dar down payment, sem ter que girar seu crédito, sem ter que ter um monte de gasto, e aí você consegue pegar uma propriedade muitas vezes sem colocar dinheiro nenhum naquela operação e assumir aquelas parcelas ali. Então é uma excelente oportunidade. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é se existe um equity naquela casa interessante e o dono da casa ele quer te vender por um valor abaixo do preço de mercado porque ele precisa do recurso. Então ele sai ganhando alguma coisa, você coloca 10, 15 mil talvez, e ele pega aquilo ali e você assume aquela propriedade porque ela é uma boa propriedade, geralmente são casas de 10 anos para cá, e você assume aquela propriedade, teve que tirar um pouco mais do seu bolso, mas comprou uma propriedade bem abaixo do valor de mercado. Então essa estratégia ela é bastante interessante, é a terceira estratégia para fazer aquisições de propriedades aqui nos Estados Unidos em momentos de crise.